Bom dia na paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com você pelas madrugadas. É muito bom louvar a Deus, louvar ao Senhor pelo dia, pela manhã, pela madrugada. Louvar ao Senhor a todo momento é muito bom e é gostoso adorar o Senhor. No primeiro dia da semana fui visitar o túmulo, Maria Madalena. Quando lá chegou, de longe avistou, estava sentado na ponta da pedra o anjo do Senhor. O que busca, mulher? O que busca, mulher? Com estas palavras o anjo interrogou. O que busca, mulher? O que busca, mulher? Jesus Nazareno, o Filho de Deus, já ressuscitou. Ressurgiu dos mortos, o Filho de Deus, esteve ensinando os discípulos seus. Guardai a doutrina que eu vos tenho dado. Subiu ele ao céu, à direita do Pai está assentado. O que busca, mulher? O que busca, mulher? Com estas palavras o anjo interrogou. O que busca, mulher? O que busca, mulher? Jesus Nazareno, o Filho de Deus, já ressuscitou. Graças a Deus que Jesus ressuscitou. E a palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos. Isso não é dom, é dom de Deus, não é condições do homem. É por isso que nós estamos nesta manhã adorando o Senhor. Pela graça de Deus nós conseguimos crer. E a palavra de Deus diz que o homem é justificado pela fé. Quero meditar com você em Marcos capítulo 2, versículo 23, que diz assim: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas, e os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazes no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com eles estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com eles estavam? E disse-lhe: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Que maravilha, né? Quando a gente procura entender as coisas de Deus, é muito fácil quando o Espírito Santo nos dá o poder de entender, se revela a nós. Nós vemos que muitas das vezes estamos presos em costumes, em modos operantes. Vivemos às vezes até um farisaísmo, como Jesus ensinou, né? Que as pessoas faziam coisas para mostrar.
Mas nós não podemos viver desta forma. Nós precisamos entender os desejos de Deus, a vontade de Deus. Por isso que eu fiz questão de louvar ao Senhor, que a palavra de Deus diz que no primeiro dia da semana foi Maria Madalena, quando Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E nesse primeiro dia, ele nos deu a graça. E a palavra de Deus diz que é pela graça que nós somos salvos. E às vezes a gente quer fazer pesos no modo de nós andarmos, no modo de nós vivermos. Tem muitas pessoas que não compreendem o que é a graça. Ele acha que precisa fazer um sacrifício, sacrifício de tolo. A palavra de Deus também vai dizer que Deus não está interessado em sacrifício, a não ser que obedeça a sua palavra. E muitas das vezes tem muitas pessoas se sacrificando, assustado por aí, com medo, querendo fazer uma coisa que não é contido para nós, né? Que não vai trazer nada de assim. Se você fizer, tudo bem, se você não fizer. Mas o importante é a graça de Deus. Então, eu quero também ler um trecho aqui da palavra de Deus, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escrito no livro da lei para fazê-las. Ao versículo adiante, o versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, é evidente que pela lei ninguém será justificado. Porque senão eu inutilizo o sacrifício de Jesus. A graça salvadora estava em Cristo Jesus. A graça salvadora está em Cristo Jesus. Eu fiz questão de ler esse texto de Marcos, capítulo 2, versículo 23, porque ali o Senhor, ele é indagado pelo que os seus discípulos estão caminhando e colhendo espiga, ou seja, até trabalhando mesmo e alimentando. E aí, logicamente, que aqueles homens da lei o indagaram, os fariseus, e disseram: Vês porque fazem no sábado que não é lícito? Aí o Senhor dá aquela lição a eles. E no fim, no versículo 28, ele diz assim: Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender que nenhum de nós somos capazes de cumprir a lei por completo. Nenhum de nós. Senão não precisava Jesus vir a essa terra, meu amigo. Senão não precisava Jesus vir a essa terra se tivesse pessoas que pudessem cumprir completamente. E além do mais, nós vamos entender o amor de Deus. Ele veio, se fez homem, o Verbo habitou entre nós. Em João capítulo 1 vai dizer isso. O Verbo se fez carne. E ele veio resgatar o que se havia perdido, porque pela lei não teria ninguém chance de ser salvo. Então é por isso que eu preciso entender essas coisas. E quando nós começamos a entender e fluir sobre a fé, a gente pega Romanos capítulo 5 e diz que nós seremos justificados pela fé. Estamos assim inutilizando as coisas? Não. Pelo contrário, é por amor que nós fazemos. É o amor de Deus que habita em nós que faz a transformação. E este amor tem que estar no nosso coração, entendendo o que é a graça salvadora de Cristo. Hoje eu não preciso de sacrifícios, hoje eu não preciso de sacrifícios tolos, como muitas pessoas fazem. A palavra de Deus, ela dá-nos o respaldo de que não tem como a gente viver pela lei. Porque Jesus já cumpriu, por isso que ele fala assim: eu não vim
para desfazer da lei, mas eu vim para cumpri-la. Por quê? Porque o homem em si ele não é capaz de cumprir toda a lei. Então é por isso que nós precisamos entender que nós não somos salvos mediante a lei. Nós somos salvos pela graça. E só temos coisas na nossa vida, ou seja, fazemos coisas boas, porque o Espírito de Deus habita em nós. Porque senão, nós não faríamos também as coisas boas, se não fosse Jesus na nossa vida. E é isso que eu quero deixar para você nesta manhã, meu amigo. Não fica preso em segmentos de homens. Leia a palavra. Entenda que Jesus, no primeiro dia, ele ressuscitou. E qual era o primeiro dia? Qual era o primeiro dia? O meu Jesus não ficou lá no túmulo, não. O meu Jesus ressurgiu para que eu pudesse ter uma nova vida com Cristo, não ficasse debaixo do peso da lei e não tivesse condições. Hoje eu sou salvo mediante a fé em Cristo Jesus, pela fé na graça salvadora de Cristo Jesus. Você, meu amigo, não precisa ficar fazendo sacrifícios, coisas que o homem coloca, né? E aí você fala assim, mas está escrito na Bíblia. Está escrito. O tempo da lei está escrito sobre o sábado. Mas hoje eu não preciso guardar o sábado. Porque senão eu teria que guardar todos os mandamentos. E eu quero perguntar para alguém que às vezes faz um mandamento só e não cumpre os outros. Se ele andar pela lei, será que ele consegue? Se ele não crê que Jesus veio a essa terra para salvar, será que ele consegue ser salvo? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe nesta manhã. É isso que eu quero compartilhar com você. Não fique preso em segmentos de homens. Leia a palavra de Deus e saiba que pela graça nós somos salvos. Isso não é de nós mesmos, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, entenda isso com muito carinho, com muito amor. Faça a vontade do Senhor, sirva a Deus com alegria e procure fazer aquilo que a palavra de Deus tem mandado. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você possa refletir isso para a glória de Deus. E eu quero o teu bem. É isso que eu quero. Não quero mais nada do que isso. Jesus não fez um sacrifício em vão. Senhor meu Deus, meu Pai, digno de toda honra e toda glória, digno de todo louvor, abre a nossa mente, esclarece a mente de cada um, Pai, para que ninguém venha, Senhor, ficar em dogmas, em doutrinas de homens, mas que venham, Senhor, entender o que é a salvação pela graça. Abra, Senhor, a mente de cada um. Em o nome do teu Filho, Senhor, abençoa, Senhor, o meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Dá um dia abençoado na graça do Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, fazermos a tua vontade. Dirige os nossos passos. Não deixa nós sermos guiados por nós mesmos, mas nos guia, Senhor, o nosso caminho. Isso eu peço ao Senhor, meu Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus. E já te agradeço por cuidar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meu amigo. Fique com esta palavra e reflete o que o ladrão da cruz fez para ser salvo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.